Boa tarde, graças a paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar compartilhando e comentando um pouco hoje com vocês sobre um assunto que tenho pensado, visto muito e tem me incomodado para falar sobre isso. Antes eu queria ler um texto com vocês, só um versículo, Evangelho de João 13, apenas o 34, diz assim: Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. Amai uns aos outros. Umas coisas que deixam a gente um pouco indignado, na verdade, quando a gente começa a ver, né? E às vezes a gente se revolta, a gente fica assim pensando, o que a gente faz para mudar isso? Porque é meio como você nadar sozinho, você lutar sozinho. E tem um fato que tem acontecido no meio dos cristãos, né, no meio dos evangélicos, que é a questão quando se trata de adoção de crianças. Eu venho muito ouvindo falar sobre isso e eu vejo a revolta no meio dos cristãos quando um casal homossexual adota, né? Quando gays adotam crianças. E se vê inúmeras coisas, né, falando sobre isso, várias pessoas. Eu vejo pessoas indignadas, né, realmente revoltadas com o fato de um casal homossexual adotar uma criança, né? Eu não estou aqui para defender ou criticar a opção sexual de ninguém, não é essa a questão, né? Antes que falem aí que tô defendendo, não é essa a questão. A questão é que eu vejo uma hipocrisia muito grande com relação a algumas coisas no meio da igreja. Quando a palavra do Senhor diz: amai uns aos outros como eu vos amei, eu fico pensando o que está se referindo isso, como que eu posso viver isso. E aí eu vejo os cristãos se levantando e fazendo, né, uma guerra, uma luta travada para que não se permita que pessoas assim adotem crianças. Agora eu não quero fazer aqui nenhum estudo teológico, né, fazer um monte de coisa. Não, eu quero só fazer uma pergunta para você que se revolta quando você vê um casal homossexual adotar uma criança. Eu só quero fazer uma pergunta para você que fica bravo com isso. E a pergunta é: quantas crianças você já adotou? Quantas crianças você tirou da rua e deu o teu nome, e deu a tua cama, e deu o teu amor? Eu não tô falando aqui de, eu faço obra social, eu ajudo na casa tal, no orfanato tal. Não tô falando disso. Eu tô falando de pegar para você, de tirar da rua, de dar o teu nome, de amar como sendo teu. A gente tem que entender que a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de ser hipócrita. A gente tem que parar de falar, é errado um casal homossexual adotar uma criança, sendo que a gente não adota nenhuma. O sentimento no meio evangélico me assusta, porque a gente fala assim: olha, amai uns aos outros como eu vos amei, assim diz o Senhor. Mas aí as pessoas do meio evangélico preferem ver uma criança dentro de uma lata de lixo, como a gente vê. A gente prefere ver uma criança na rua, passando fome, frio, morrendo, crescendo e se tornando pessoas terríveis, matando, roubando, se drogando, se prostituindo. A gente prefere ver isso do que ver elas em um lar, sendo amadas, sendo cuidadas, comendo, estudando.
A gente tem que parar de viver essa hipocrisia gospel. O fato de ser criada por homossexuais não significa que ela é um robô, que ela não vai ter as suas próprias decisões. Não quer dizer que ela vai ser uma má pessoa. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que existiram pessoas que olharam com um olhar de amor e falaram: eu vou cuidar, eu vou levar para mim, eu vou dar um nome, uma casa. Esse é o sentimento que deveria ter em todos nós, em todo cristão, em todo aquele que diz que conhece o amor, porque se a gente não ama, a gente não conhece a Deus. O amor do Pai não está em nós. Se nós não amamos o nosso semelhante, então por que eu prefiro que uma criança morra do que ter um lar, do que ter uma chance na vida? Né? Imagina Moisés, quando foi colocado no cesto, colocado no rio, quem pegou ele do outro lado e adotou não foi um hebreu, não foi povo de Deus, foi um egípcio. Foi contra totalmente aquilo que se cria, que se acreditava. Deus tem os propósitos dele. Então, por que a gente fica com isso? De que essa pessoa, ela não pode. Por que não? Por que a gente não pode ver as pessoas com olhar de amor, de ser humano? Por que a gente tem que tudo levar e defender uma ideia que nem é certa? Por que a gente tem que ficar lutando por placas, por religião, por isso, por aquilo, enquanto as pessoas morrem? Quando é que a gente vai começar a ser humano? Quando é que a gente vai começar a mudar a situação em que a gente vive? Eu fico olhando os cristãos, né, os pastores, as pessoas clamando por um avivamento. Que avivamento é esse? Qual é o avivamento? Quando ocorre um avivamento, a situação do país muda, a situação cultural, as crianças saem da rua, a morte, o índice de morte para, assassinato, roubo, tudo isso, porque o avivamento começa dentro de nós, com a nossa mudança. Eu vejo pastores, líderes cristãos, pessoas cristãs que entram de Ferrari dentro da igreja, que pregam com Rolex no braço, que tem castelo, os filhos brincar. Pessoas que têm dinheiro, que não sabem o que fazem, que poderiam adotar uma creche inteira e não adotam nenhum. E aí vem dizer que uma pessoa não pode adotar uma criança por causa da sua opção sexual. Isso se chama hipocrisia. Isso não é evangelho, isso não é amor. Isso não é o que Jesus ensina. Quando é que a gente vai abrir o olho? Quando é que a gente vai mudar essa situação? Parar de se preocupar com coisa superficial. Parar de se preocupar com aquilo que não tem importância alguma. E aí a gente chora por causa de a criança morreu no país tal e você fica sentindo, mas a criança morre na esquina da tua casa sem um teto e você não faz nada. A hipocrisia tem tomado conta do povo cristão, do povo que se diz povo de Deus, porque a gente julga muito as pessoas por causa da sua opção, da sua crença, né, de tantas coisas. Não foi isso que Jesus ensinou para nós. Então, só um conselho para você, meu irmão, minha irmã, servo de Deus, ou que se diz, antes de você tirar o cisco do olho da pessoa do lado, tirar a trave do teu. Antes de você abrir a boca para dizer que é só aquela pessoa, não pode adotar uma criança, não pode dar amor, não pode dar educação por causa de opção sexual ou religiosa, pega essa criança, põe dentro da tua casa, dá teu nome para ela, dá comida para ela, dá amor, dá carinho, dá uma família para ela. Criança essa, aliás, que um casal hétero colocou e abandonou. Então não justifica
Não é o caráter, isso não é caráter da pessoa, não é opção sexual que faz caráter. Vamos pensar mais, né? Vamos deixar Jesus fazer aquilo que ele tem que fazer, vamos fazer a nossa parte. Vamos parar de arrotar a santidade, porque a gente não tem nada de santo. Vamos começar a exercitar o amor. Vamos voltar para a classezinha do AIOU cristão. Vamos voltar lá pro começo. Quando a gente aprender a amar. Aí a gente vai poder discutir coisas mais sérias. Por enquanto, não. Deus te abençoe, então bom dia.